doutor? Não, a Estátua da Liberdade é uma deusa pagã. E o que uma deusa pagã está fazendo aqui no porto de Nova York? Ela foi um presente do povo francês. Ela simboliza a ideia da destruição da velha ordem e o nascimento da nova ordem. Não apenas queriam destruir a estrutura do governo, mas a estrutura da religião. Nós temos uma deusa pagã aqui no meio deste estuário. Ela pode representar Semíramis, a meretriz da Babilônia. Eu me preocupo com o futuro desta cidade. Se você acredita na Bíblia, como eu, acredita que Babilônia será destruída e acredito que a cidade de Nova York é a Babilônia moderna. Espera um pouco, você acredita que Nova York é a Babilônia moderna e será destruída? Acredito, e é o que está escrito na Bíblia, e acredito que a Bíblia é muito precisa. Ele chamou a Estátua da Liberdade de meretriz. Eu acho que nós podemos comparar Nova York com a Babilônia, mas a Estátua da Liberdade como meretriz da Babilônia? Obrigado. Muito obrigado. Começo a perceber um padrão aqui. Para a ciência, 2 eventos não formam um padrão. Nós precisamos achar mais símbolos que representam o Deus Sol, Lúcifer. Temos outros locais para visitar. Vamos continuar para tentar achar um padrão. Eu vou achar, vou achar. Vamos lá? Eu quero achar. Vamos. Vocês podem andar mais rápido? Olha, eu sei que vai parecer loucura, mas muita gente acredita que David Rockefeller era um Illuminati. Nós precisamos checar isso. Rockefeller Plaza. A casa do Rockefeller. É. Rockefeller Center. Olha, aquele é Prometeu. Olha, ele segura a tocha na mão direita da mesma forma que a Estátua da Liberdade. Mark Dice disse que esta é a representação de Lúcifer que deveríamos investigar no Rockefeller Plaza. Isso. Ei, vocês viram as bandeiras? O que isso lembra a vocês? Uau, isso parece... A ONU. A ONU. Não parece a ONU? No centro, é verdade. O que eu acho interessante é que Rockefeller, que aparentemente admitia pertencer a uma sociedade secreta e queria instalar uma nova ordem mundial, certamente construiria um lugar como esse, com Prometeu no centro, cercado de bandeiras da ONU, não é? Acho que faz sentido e está alinhado com o que Mark Dice falou. Nós sabemos que o fogo é um símbolo Illuminati, mas a verdade é que, se prestar bem atenção, irá enxergar símbolos ocultos em todo lugar. Da tocha da Estátua da Liberdade à escultura de Prometeu. Existem símbolos em praticamente todo lugar. Ali está Atlas, o titã mitológico, carregando o mundo. E o local não é estranho? Bem em frente a uma bela catedral, lá está o Atlas. Carregando o mundo. Um mundo. Paganismo, cristianismo... Isso é uma afronta à igreja. Certo, de acordo com Dice, isso foi intencional. Se eu não consigo enxergar esses símbolos por conta própria, talvez eles não sejam poderosos. Mas, por outro lado, talvez eles não tenham sido feitos para mim, apenas para alguns membros de um grupo. E isso é assustador. Tá legal, se você acredita que Prometeu carregando a chama é um símbolo Illuminati, e que Atlas, com o mundo sobre os ombros, representa a nova ordem mundial, e que este foi intencionalmente instalado em frente a uma igreja católica e também que a Estátua da Liberdade é um ícone Illuminati, então podemos dizer que sim, que há uma poderosa rede de símbolos na ilha de Manhattan apontando diretamente para uma sociedade secreta. Mas apenas se você acredita que os Illuminati existiram no século XX. E nós não temos nenhuma prova disso. Sabe quem vê o mundo dessa forma? Quem? Esquizofrênicos paranoicos. Eles veem tudo como parte de um padrão maior. Ah, bom. Mas começamos a ver a Estátua da Liberdade com outros olhos, não é? Bom, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes e até escrevi um livro sobre o assunto, que os maçons estão infiltrados em todos os setores da sociedade. Mas a coisa mais chocante que ouvimos até agora foi que os Illuminati podem ter escondido uma mensagem satânica dentro da Estátua da Liberdade. Mais uma vez, vamos analisar os fatos. Existe uma conexão clara entre os maçons e a estátua.
Mas uma mensagem satânica escondida dentro da Estátua da Liberdade ou mesmo a existência dos Illuminati, olha, eu quero ouvir isso de alguém confiável, que não pareça ter saído do seriado Arquivo X. Então o Buddy, a Christine e o Scott vão conversar com um homem que passou a vida pesquisando sobre os Illuminati. Ryline Park, Nova York. Professor Bullock, você acha que a Estátua da Liberdade tem algum símbolo ou significado oculto? Eu não acredito nisso. Stephen Bullock, professor. Para mim, a Estátua da Liberdade fala sobre liberdade, sobre o fim da Guerra Civil, talvez sobre a tentativa de levar a democracia à França, mas não acredito na existência de outros significados. Mas existem pessoas que têm uma opinião completamente diferente sobre isso, com visões radicais sim. sobre o assunto. Certamente, toda vez que falamos sobre conspirações secretas, este é um tema recorrente. A crença na existência dos Illuminati, para mim, é uma ideia zumbi, entende? Não importa quantas vezes você a ataque, ela continuará voltando. Eles Tem realmente certeza. existiram? Como vocês devem saber, eles existiram nos anos Tá. 1770, 1780, mas desapareceram. De onde surgiu a ideia de que as corporações são controladas por eles? Dizem que alguns presidentes americanos eram O Illuminati. que nos disseram é que os Illuminati controlam os bancos e começam as guerras porque isso é lucrativo para eles. As pessoas não param de inventar. As teorias conspiratórias sugerem que tudo está relacionado, tudo está interligado. Mas após estudar história por tantos anos, não me parece que as coisas funcionam desse jeito. Finalmente, alguém com quem eu posso concordar, alguém que sabe do que está falando. Não existem provas de que um grupo todo-poderoso chamado Illuminati está querendo dominar o mundo. Essas pessoas veem as coisas do lado de fora, mas existe algum testemunho dos Illuminati? Alguém que fez parte da conspiração e que pode nomear pessoas, nomear fatos? espião? Isso não Este existe. é um ponto importante. Se eles existissem, algum membro já teria desertado, Onde não é? eles estão? Professor, você leu sobre o assunto? Você pesquisou? Bartholdi era um Illuminati? Nunca encontrei nenhum Illuminati na história e, vejam bem, entendam que para mim isso seria um grande acontecimento, Ficaria Seria feliz uma em alegria. descobrir. seria uma grande surpresa para mim, mas em vez disso sou obrigado a dizer que eles não existem. Viu como eu estava certa? Sabe, não necessariamente, quer dizer, não tenho certeza se os Illuminati existem ou não existem, ou sei lá, essa é a questão. Mas posso dizer que não estou convencido de que existe evidência que prove o contrário depois dessa conversa. Mas não há provas de que eles existem, é o que ele disse. Mas é a única resposta que ele tem para dar. Não há provas de que eles existem, é loucura. Vejam só, recebemos tanta informação em um espaço de tempo tão curto. Até agora foi uma ideia mais maluca do que a outra. Eu fiquei até meio tonta, sabe? Não há dúvida sobre a existência dos símbolos que nos mandaram investigar. Então, E o Atlas do outro lado da rua onde está a catedral é um pouco... É interessante a localização, parece até uma provocação para a igreja. eu me lembrei de quando eu vou caçar cervos ao anoitecer. E tudo o que vejo são cervos. Eu começo a ver os chifres nos galhos das árvores e tudo se parece com cervos. Nós vemos bilhões de coisas ao longo da mas- vida, mas temos um filtro que nos faz enxergar apenas algumas coisas e assim bloqueamos todo o resto. Você É está impossível certa, está totalmente absorver certa. tudo. Mas isso não significa que as pessoas que projetaram e construíram a Estátua da Liberdade não tinham algo em mente, alguma ideia quando a construíram. Concordo. Eu diria que nós ouvimos a música, sabemos o que ela significa para nós, mas o que a pessoa que a escreveu quis dizer. Bom, pessoal, vamos rever o que descobrimos até agora. Sabemos que os maçons construíram a Estátua da É. Liberdade. Considerando que os Illuminati se infiltraram na maçonaria, é possível afirmar que eles inseriram algum simbolismo oculto nela? O próprio Lúcifer é um símbolo dos Illuminati. Olhem, vejam. Lá está ela, acabou de aparecer atrás da ponte. Lá está. É uma bela vista. A questão é, será que a Estátua da Liberdade é uma representação de Lúcifer? Será realmente possível? É o que precisamos descobrir. Exatamente. Não importa se você acredita que a Estátua da Liberdade seja um tributo a Lúcifer, ou como eu e a maioria das pessoas acredita que ela seja um ícone da democracia. Uma coisa é certa, ela é um símbolo. O que eu quero saber é de onde veio esta ligação com Lúcifer. É uma ideia imprudente e perigosa. Gostando ou não, os símbolos possuem um poder real. Principalmente este aqui.
Muito prazer. O prazer é meu. Obrigado por nos encontrar aqui. É um prazer tê-lo conosco. Estamos tentando entender se a Estátua da Liberdade tem algum tipo de significado oculto, talvez algo sombrio e sinistro. Dr. Mark Coco Rivera, teólogo. Uma das coisas mais incríveis que ouvimos até agora é que a Estátua da Liberdade é, na verdade, Satã, ou o demônio, ou Lúcifer. A Estátua da Liberdade realmente é um símbolo de Lúcifer. Minha nossa. Uma parte No History. Tá legal, vai até o computador e digita as palavras Estátua da Liberdade e Satã. 500 páginas vão aparecer imediatamente dizendo que há uma ligação entre os dois. E todos têm acesso a isso, são apenas teorias. O que nós não temos é a verdade, e é por isso que começamos essa jornada, para encontrar a verdade, de onde veio essa ideia. Mas toda vez que fazemos algum progresso, logo voltamos ao começo, com alguém dizendo, mais uma vez, que a Estátua da Liberdade é um símbolo satânico. Mas qual é a resposta? Como tudo isso começou? A Estátua da Liberdade realmente é um símbolo de Lúcifer. Minha nossa. Mas não o Lúcifer que você está pensando. Tá certo? Como? Ela respira aliviada. Como a Estátua da Liberdade pode ser Lúcifer? Muito bem. É uma ótima pergunta. Primeiro precisamos saber o que Lúcifer realmente significa. O que confunde as pessoas sobre Lúcifer é uma passagem específica da Bíblia, no livro de Isaías, onde ele diz o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da manhã. As pessoas acham que esse trecho fala sobre Lúcifer, o demônio. Mas isso não é verdade. A palavra Lúcifer aqui não é dita como um nome próprio. No quarto século, em latim, a palavra Lúcifer significava o portador da luz. E ela era usada como um nome para o planeta Vênus, a estrela da manhã, aquela que traz a primeira luz da manhã, antes mesmo de o sol se levantar. É nesse sentido apenas que a Estátua da Liberdade é Lúcifer. É um portador de luz, não no sentido de Satã, não no sentido de Beelzebub, sabe, o príncipe das trevas. Não é essa conexão de jeito nenhum. Eu fiquei tão aliviada. Esse homem tem credenciais confiáveis e eu acredito nele. A princípio eu me apavorei, mas depois eu entendi. Lúcifer é uma palavra do latim que significa portador da luz. Então a Estátua da Liberdade é mesmo Lúcifer. Quer dizer que tudo não passa de uma má interpretação da palavra Lúcifer? Isso mesmo. É exatamente Então? isso. Não há nada na Estátua da Liberdade, de forma alguma, abstrata ou fisicamente, que a relacione ao demônio. Isso não é real. Uau! Battery Park, Nova York. É difícil vê-la da mesma forma que vimos há alguns dias, não é mesmo? Mas devo dizer que não imaginava que ela tinha tanta história. Com certeza. Definitivamente. Eu não sei se todos os americanos sabem que ela foi inspirada numa deusa romana. Eles veem apenas a estátua de uma mulher com uma tocha. É verdade. E ela manda uma mensagem pra eles que não é demoníaca e nem está oculta. É apenas uma parte da história que nem todos conhecem. Pra mim, o mais importante é... Vocês conhecem o método científico? Você cria uma hipótese e coleta informações e chega a uma conclusão imparcial. Pra mim, o que acontece com as pessoas que acreditam que os Illuminati esconderam símbolos na Estátua da Liberdade é que elas não têm uma opinião imparcial, elas têm uma opinião parcial e relacionam informações com seus pensamentos. Sabem, eu comecei esta jornada há 3 dias e cheguei à conclusão de que sim, existem símbolos escondidos na Estátua da Liberdade. Eu acredito que Bartholdi colocou esta estátua, este monumento na ilha, para nos lembrar daquilo que os nossos antepassados semearam. Ideias como a razão, a verdade e a liberdade. Quando olho para aquela tocha agora, vejo que ela representa conhecimento e liberdade da opressão de ideias antiquadas. Para mim, ela mostra que a história não é uma coisa estática. A história é contínua, entende? Ela não para nunca. Eu concordo. E querem saber o que a estátua significa pra mim agora? As pessoas que querem enxergar símbolos demoníacos nelas são livres para pensar assim por causa da estátua. Elas Com têm o direito de certeza. dizer o que querem É. dizer. É assim.